Paz, galera, bem-vindo ao 9º episódio do Cast de Vida Cristã. Hoje os nossos convidados são Pastor Teco e Pastora Samanta. Obrigado por aceitar esse convite. Estamos na bancada com a Pastora Renata. Olá. E nosso tema de hoje é o significado da Páscoa. Sejam bem-vindos, pastores. Obrigado. Que vocês se sintam muito à vontade aqui nesse cast de vida cristã. Mas para a gente começar, eu queria que vocês se apresentassem, já falou o nome de vocês, né? Mas se apresentassem mais profundamente assim, para que as pessoas, às vezes conhecem ali só na igreja superficialmente, mas tem muita gente que vai ver esse podcast e quer conhecer vocês. E como começou a vida cristã de vocês, aonde foi o momento da conversão. Pode ser mais rapidinho, só para que a gente tenha mais tempo de conversar sobre a Páscoa, tá bom? Primeiras damas, né? Sim, primeiras damas. Deixa eu me lembrar. Eu me converti no ano 2000. Foi no ano 2000 mesmo. Foi na Assembleia de Deus Central. O Lico se converteu 3 anos antes de mim, né? Então ele foi orando esses 3 anos para que eu encontrasse Jesus, né? Eu me converti num momento assim muito difícil da minha vida, eu tinha uma depressão profunda e nesse momento foi quando Jesus ali falou ao meu coração, né? E a gente se converteu na Assembleia de Deus Central. Depois a gente foi para Assembleia de Deus Missões, a gente ficou bastante tempo lá, eu não me lembro quanto tempo, mas bastante tempo mesmo. E depois a gente foi para a CBC, primeiro a gente foi para Santo Antônio pastorear lá, ainda na Assembleia de Deus, e depois para a CBC, acho que foi no ano da pandemia, em 2020, no final de 2019, começo de 2020, a gente foi para a CBC. Ah, legal. Você tem quantos filhos, pastora? Só Tenho 3 filhos, Maria Fernanda, Davi e Daniel. Ah, legal. Pastor Teco. Tudo bem? Na verdade, eu sou nascido e criado na igreja, né? Até aos 11 anos eu fui criado na Assembleia de Deus Missão, do pastor Cizenando ainda, né? Peguei a transição do pastor Nino. E aí com 11 anos de idade eu saí da igreja, fui conhecer o mundão. Com 16 eu voltei para a Assembleia de novo. Fiquei até os 18, depois saí e desviei da igreja. Mas na verdade eu costumo dizer que de verdade eu me converti, com certeza foi na CBC, que foi onde eu passei o meu processo de transformação, né? São 19 anos esse ano de CBC, então foi onde eu fui moldado, lapidado, passei por muitas coisas na CBC, dei muito trabalho, né, para você, pro Flávio, dei muito trabalho, mas assim, graças a Deus eu entendo que isso foi um processo de Deus na minha vida, um processo de lapidação mesmo, para que eu pudesse chegar até aqui, né, pelo menos com um pouquinho de maturidade, para experimentar o que Deus tem para mim e para minha família, né? Eu sou casado, tenho 2 filhos, um casal, a Pietra e o Pedro, e graças a Deus estamos aí. Bora, primeira pergunta? Estão preparados para isso? Opa! Espero que sim, né? Pastor Teco acabou de se formar em teologia, parabéns, Pastor Obrigado. Teco. Não deve ser fácil, né? Quantos anos de... São 4 anos. 4 anos. 4 anos semipresenciais que a gente fala, porque quando eu comecei lá em 2020, eu comecei em janeiro de 2020, em março já veio a pandemia, só que a faculdade não estava preparada para a pandemia, nem para o online, então Sim. Foi tudo novidade, tudo muito louco, e até depois que voltou presencial, até a gente se adaptar de novo, mas foram 4 anos presenciais ali, muito bons na minha vida. Acredito que não deve ser fácil, né?
Cada ano que passa na teologia, os assuntos devem ser um pouco mais difíceis de entender. Eu costumo dizer que assim, que a teologia mesmo na universidade, ela te leva a questionar muito a sua fé. Então, se você não tiver uma base empírica de vivência com Deus, de experiência com Deus, de você provar mesmo de Deus, você acaba ficando muito cético, muito frio nas coisas de Deus, né? Porque a teologia tem uma máxima que diz que a Bíblia ela é a mãe de todas as heresias. Essa é a máxima da teologia. Então, como o pastor Flávio falou que a Bíblia ela refuta a Bíblia. Então, se você pegar um texto fora de contexto, você consegue refutar o próprio texto. Entendi. Então, isso começa a questionar a sua fé, começa a você ficar meio bilolô, né, como diz. Sim. Mas aí, graças a Deus, a Unifunvi, que é uma faculdade confessional, e os professores nos ensinaram o que é certo e também o que é errado dentro da teologia para você combater o que é errado, para você ter argumento para combater o que é errado dentro da teologia. Entendi. É uma teologia cristocêntrica. Sim, é uma teologia cristocêntrica baseada na Bíblia, mas que na universidade abre um leque bem vasto, né? Não fica só como os seminários, na verdade. O seminário ele é diferente da universidade. O seminário ele pega um tema, algumas matérias e focam ali baseado sempre na Bíblia. Agora, a teologia da universidade, ela foca em outras coisas. Entendi. Eu achei que teologia era todos os cursos de teologia da faculdade, de diversas faculdades, era tudo igual, tipo, era um padrão de teologia. Não, existem algumas matérias que são padrões, hebraico, grego, apologética, são padrões. Sim. Mas aí existem, dentro dessas próprias matérias, história da igreja, 1, 2, 3, 4, que você aprende toda a história, desde o povo hebreu lá até a história da igreja depois de Cristo. Mas existe algumas coisas, um ponto só para vocês terem uma ideia. Existe um israelense, eu esqueci o nome dele, que ele fez um documentário desconstruindo a Bíblia. Então ele refuta e desconstrói toda a teoria da Bíblia. Um israelense judeu nascido lá, ele desconstrói. Então ele fala que Jericó não existiu, que Jericó, na época de Jericó, não era a cidade mais fortificada, que na época era o Egito, que não existe relatos das muralhas de Jericó. Então se aprende isso aí, só que depois isso me fez ainda ter mais fé. Pô, se ele fala que não existe, então eu acredito ainda mais, porque Deus me fez convicto daquilo que Ele é e daquilo que Ele é soberano e fez todas as coisas. Sim, né? E até porque a ciência prova a existência de muita coisa biblicamente falando e arqueologicamente falando, né? Então você vê que arqueologicamente tem como comprovar aonde ficaram exatamente as muralhas de Jericó, o tanque de Betesda e tudo mais. Eu gosto muito como arqueólogo do Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, sim. Não como teólogo. Eu também. Como arqueólogo. Agora, ele é bom. Voltando pro nosso tema da Páscoa, vamos puxar o fio aqui. A primeira pergunta seria pro pastor Teco. Tá? Biblicamente falando, a história da Páscoa judaica, o que a Bíblia nos traz, como é que foi essa história, resumidamente, da Páscoa judaica? Ela começa lá em Êxodo 12, né, que fala da Páscoa judaica. Ela é a 10ª praga das 10 pragas lá que Deus dá para o Egito. E consiste no quê? Que o anjo da morte iria passar e matar todos os primogênitos. E aí Deus dá uma instrução a Moisés para que desse a instrução para o povo para fazer o ritual da Páscoa. E o que consistia o ritual da Páscoa? Eles tinham que separar o cordeiro no 10º dia de Nissan, né? Separar o cordeiro no 10º dia para sacrificá-lo no 14º. Então tinha que ser um cordeiro de no máximo 1 ano, sem mancha. Ele ficava separado para ver se ele estava preparado para ser sacrificado. E aí no 14º dia eles iriam assar esse cordeiro junto com os pães asmos sem fermento e as ervas amargas. E eles tinham que estar vestidos com roupas para sair. Então o pai, né, ou o mais velho, reunia a família e todos comiam. Tinham que comer todo o cordeiro que sobrasse do cordeiro. Até a Bíblia fala sobre vísceras e tinha que comer tudo.
e o que sobrasse seria queimado. E o sangue desse cordeiro era passado nos umbrais da porta para demonstrar ao anjo da morte que ali havia uma família que tinha uma aliança com Deus. Esse era o símbolo. A Páscoa judaica, na verdade, ela aponta para o futuro, que aponta para Jesus Cristo na cruz que nos salvou. Respondi a sua pergunta? Sim, sim. Então, assim, se for parar pra pensar, o rito da Páscoa era meio pesado, né? Passar o sangue na porta, ali a história das vísceras. Mas, assim, a Páscoa aponta pro futuro. A Páscoa acaba em Jesus Cristo, a hora que Jesus Cristo encerra, ele fala, está consumado, ali acabou a Páscoa, não tem mais Páscoa? A Páscoa judaica não. Entendi. A Páscoa judaica ela é celebrada até hoje. Entendi. Né? O que quando Jesus ele morre e quando ele ao terceiro dia ele ressuscita, aí começa a Páscoa cristã. Que existe a diferença entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Entendi. Pode falar. Assim, seria importante também, assim, que quando ele cita essas coisas que simboliza lá para o futuro, aponta, né, para Cristo, Deus ele foi muito enfático em pedir algumas coisas, né, como ervas amargas, o pão sem fermento, tudo tinha uma ideia, né? Uma simbologia. E aí, gostaria que vocês explicassem, né? Pode ser até a pastora Samanta, de repente ela está mais alinhada com isso, não sei. Explicasse para as pessoas, porque às vezes elas não sabem, né? Por que as ervas amargas? Por que o pão sem fermento? A roupa que estava. Sem fermento, os pães asmos, né? É porque tinha pressa, né? Deus tinha pressa que eles saíssem do Egito, então não era para usar o fermento. Não dava tempo de fermentação. Não dava tempo de fermentação do pão. E as ervas amargas era por causa do tempo de escravidão ali no Egito, né? Então é um tempo, né, de amargura que eles passaram, era para eles lembrar aquilo que eles passaram ali. E daí ele também pede para que, né, para que a roupa deles fosse uma roupa de saída, porque logo o Senhor ia tirar eles daquele lugar, né? E depois a Páscoa judaica se comemora dessa forma, né? Tinha que vestir a roupa ali, né? A roupa que representava a saída deles, e ali os pães asmos sem fermentação, porque não dava tempo de fermentar, as ervas amargas para lembrar de todo o sofrimento que eles passaram no Egito. Então, assim, tudo tem uma simbologia, né? Que depois, como diz o Teco, né? Aponta ali pro Novo Testamento, né? Essa de marcar a porta, o que simbolizava? Marcar a porta com... que o anjo, né, o sangue, era o sangue do cordeiro, que simbolizava que o anjo da morte não traria morte naquela casa ali, né? E é uma coisa tremenda, né? Porque apontando lá na frente, né? É o sangue do cordeiro perfeito que nos livrou da morte. A morte passou cruz por cima, mas ela não nos atingiu. E é interessante que vocês falam até como que era passado nos umbrais da porta, né? Tinha um formato, né? Que passava assim, né? Passava como um formato até mesmo de cruz. Passava assim e assim. Nossa, é por isso que apontava... Tudo aponta, né, pro sacrifício. O Rodrigo Silva, ele fala um negócio interessante, que na cultura egípcia, o porquê do sangue nos umbrais, né? Eu fui um pouquinho mais a fundo, e ele fala que na cultura egípcia, na verdade, eles tinham nas casas uma porta falsa, que ficava com um batente, e nesse batente, né, existiam as inscrições egípcias para o espírito vir, o espírito de luz dele, entrar naquela casa. Então ele fala sobre essas inscrições, né? E sobre, daí até cita, né, que o japonês no bairro da Liberdade, ele é japonês, mas ele come comida japonesa, ele se comporta como japonês, mas ele torce para um time brasileiro, ele participa do povo brasileiro, e se ele for para o Japão, ele até é mais brasileiro do que japonês. E ele fala da condição do povo no Egito, né? Do povo hebreu no Egito. Talvez, né, isso são hipóteses que ele levantou, e eu queria só... eu achei muito legal isso. Talvez a ideia dos hebreus também já estivesse nessa ideia de inscrições nas portas, e aí por isso que tem a simbologia também do sangue para pintar as portas, para poder tirar, ou talvez... Entendi, marcar, né? Tem ali a Páscoa começa na 10ª praga, né?
e depois eles são libertos, o mar abre e eles vão pro deserto. Vamos pro deserto. A Páscoa judaica continua no deserto? Continua. Mas como? Porque, por exemplo, aí já não tinha mais as portas ali, como que eles davam continuidade na Páscoa, nessa época, no deserto? Não se fazia a simbologia do sangue nas portas, embora eu vi um estudo que fala que fazia na porta das tendas, mas eu acredito que não. Eu sou mais da parte do não. Mas o rito da Páscoa, de se reunir em família, de sacrificar o cordeiro, de se reunir e comer os pães asmos, né, sem fermento, e as ervas amargas, mantinha. Tanto é que quando eles vão para Canaã, quando eles chegam em Canaã, que a gente chama do período do sedentarismo, isso sai da tenda, né, sai das casas e vai para o templo. E Páscoa, o nome Páscoa significa o quê? Passagem, né? Pessar. Em hebraico é Pessar. Pessar. Que é de passagem, né? De passagem, pular por cima, né? Uhum. Isso quer dizer no hebraico o termo Páscoa. O Senhor passou, né? No Egito naquela noite, né? Sim. E depois o sangue, né? Passou, né? Essas 10 pragas, né? Porque vieram 9 pragas e a 10ª, que foi a morte dos primogênitos, e o povo hebreu foi poupado, né? E aí nesse dia que o anjo da morte passa, que os hebreus foram poupados, envergonha ali traz um quebrantamento, né, para Faraó, que ele liberta o povo, né? Não sei se vocês têm essa referência, mas assim, se vocês puderem trazer para o pessoal essa referência aonde Deus dá esse mandamento, né, que o Michael acabou de perguntar até. Continua fazendo isso no deserto, né? Continua acontecendo? Em Números 9, Números 9 ele continua. Fala que eles estavam no deserto Gilgal, né? Uhum. E ali eles também comentam que tinha algumas pessoas, alguns homens foram reclamar também para Moisés porque eles tinham sepultado alguém, tinha colocado a mão no morto e eles não puderam participar da Páscoa. E daí eles perguntam a Moisés, mas a gente não vai poder participar, e Moisés vai e pergunta a Deus. Então fica determinado que no segundo mês eles fariam o mesmo ritual para eles poderem celebrar a Páscoa. Então eles também podem celebrar a Páscoa, mas não naquela ocasião, sim no segundo mês, porque esse primeiro mês que é Nissan, né, para eles é o primeiro mês, então no segundo mês eles poderiam ali fazer o sacrifício deles da Páscoa. Essa é a referência de Números 9. Que legal. É legal pensar que a organização, o compromisso e a reverência que tinha na época com a Páscoa em si, a Páscoa judaica, porque não era qualquer cordeiro que você poderia oferecer, né? Que o sumo, o sacerdote tinha todo um preparo para pegar o cordeiro, né? Então, assim, é muito legal de ver, olhando para a história, né, sabendo de tudo isso, é muito legal você ver como que, assim, o pingo é em cima do i e é o 8 ou 80, acabou, né? Aí mesmo a pastora Samanta acabou de colocar. Eles só relaram em um morto e já... Em algo impuro. E algo impuro. Contaminado. Mas você vê que Deus não tira o direito deles de celebrar a Páscoa. Sim. Né? Então, assim, mesmo eles tendo tocado em algo impuro, né? Eles tiveram um tempo para se limpar e Deus não tira o direito deles de fazer ali o sacrifício. Quando aconteceu a Páscoa no templo, né? Eles já chegaram, né? E como é que fica a situação? Os não gentios poderiam participar da Páscoa? Lá diz que não. Não, na verdade não. Diz que não. Porque era muito comercializado na época da Páscoa, aumentavam demais os números de vendas dos cordeiros, né, na porta do templo ali. Então, assim, às vezes é assim, já tinha o comércio. Jesus chicoteou. Não, por isso que eu penso, às vezes, eu penso comigo, assim, né, trazendo os dias de hoje. Poderia o pessoal, assim, colocar os não gentios para participar da Páscoa para aumentar o lucro ali, né? Mas a Páscoa era uma celebração judaica. Então, assim, só o judeu participava. Só judeu. Entendi. E como que foi essa transição aí da Páscoa judaica para
para Páscoa nos dias de hoje. Foi com a morte de Cristo, né? Sim. Porque Cristo é o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro Perfeito. Então é o que diz em Isaías, né? Ali aponta Cristo como o Cordeiro Perfeito. Então não precisava mais do animal, porque Cristo deu a vida dele na cruz do Calvário. Então Sim. o Cordeiro Perfeito, o Cordeiro Imaculado, morreu derramando o sangue dele pelas nossas vidas. Sim. Ali termina para nós a Páscoa, né? Sim. E começa a celebração da Santa Ceia, que foi o que Jesus ensinou e deixou os discípulos na última Páscoa, que ele comeu junto com eles. E que continua o lance da comunhão. Porque assim como era na Páscoa judaica, se reunia a família, aquele momento de comunhão com a sua família, isso continua na Páscoa cristã, que é aquele que come e bebe indignamente, na verdade aquele que come e bebe e participa sem entender o que é realmente o ato da Santa Ceia, que é a comunhão. Uma coisa né? legal, né, que quando eles se reuniam na Páscoa, era para eles ensinarem para as Sim. crianças, né? Tinha um momento que eles tinham que passar todo aquele ensinamento, que eles tinham que ler, né? Que eles tinham que falar. E quando a gente vai à Santa Ceia, ela é um memorial da morte de Cristo. Então existe uma mensagem, né? Não é só o momento que nós estamos na igreja e a gente toma ali, a gente come um pedaço do pão, toma o vinho ali. Nós estamos lembrando da morte de Cristo, fazendo menção da morte de Cristo. Mas a gente precisa lembrar, né, de ensinar as próximas gerações, né, de passar adiante. O culto da Santa Ceia é isso, é um memorial diante de Deus daquilo que Cristo fez por nós. Como o Teco falou, a Páscoa apontava para o futuro. A nossa ceia, ela lembra o passado, aquilo que Cristo fez por nós. E agora a gente está esperando o dia, né, em que nós vamos encontrar ali com o Senhor novos céus e nova terra. Então a Páscoa ali vai se consumar naquele Lembra dia. do passado e também aponta, porque Jesus quando fala, ele fala assim, fazer isso em memória de mim, até que, né, Até que o Senhor até que ele venha. Até que ele venha. Pastor Teco, a semana que vem já é a Páscoa no calendário católico. E aí percebe que para o cristão, tanto católico quanto cristão evangélico, e todos os outros que nem têm uma religião, é tudo muito confuso, porque daí também entra até o coelhinho da Páscoa. Então é tudo muito confuso. Então, assim, explica para nós, né, para que fique claro, esse calendário, né, romano, que tem a Páscoa, que são os 40 dias depois do Carnaval, que eles celebram. Qual a diferença, né? Que ainda tem essa Páscoa na Sexta-feira Santa, que é uma releitura, né? Mas deixa explicadinho para nós essas três. A pastora Samanta já explicou sobre a Santa Ceia, mas explica para nós um pouco mais. Na verdade, assim, o calendário católico, né? Essa comemoração católica, ele foi instituído no Concílio de Nicéia, que eles instituíram essa releitura da Páscoa, de Semana Santa, de Sexta-feira da Paixão, né, relembrando a ressurreição de Cristo, a morte de Cristo, depois a ressurreição de Cristo. Então eles celebram isso com muito afinco. E o cristão, o protestante, ele não celebra dessa forma. Foi o que a pastora Samanta falou. Na verdade, nós celebramos a ideia da Santa Ceia, que é um memorial da morte de Cristo na cruz, também relembrando como eles celebram, mas não com os ritos que eles celebram, não da forma que eles celebram. E a ideia do coelhinho, né? A ideia do coelhinho, ela é muito interessante, que eu estava pesquisando algumas coisas e algumas teorias, eles falam que quando Maria Madalena foi ver Jesus no templo, quando ela correu para ungir Jesus, diz que a pedra tinha sido tirada e um coelhinho entrou dentro da tumba de Jesus. Isso é uma teoria. A segunda teoria... Superou o Papai Noel. A segunda... até existe essa teoria e os caras comprovam, os caras confirmam isso aí. E a segunda teoria é que, na verdade, em outras culturas, nas culturas antigas, o coelho, na verdade, ele é símbolo de fertilidade.
né? Porque eles procriam de 6 a 8 vezes no ano e cada ninhada, né, são de 8 a 10 coelhos. Então eles são símbolo da fertilidade, que eles relacionam com a vida, com a ressurreição de Cristo, que é símbolo da vida, né? Então aí entra o coelhinho. Aí depois entra a ideia dos ovos. Né? Os ovos, na verdade, isso surgiu mais ou menos nos estudos que a gente fez, surgiu na Alemanha, que eles davam ovos de galinhas decorados. As culturas antigas também faziam ovos de galinhas decorados. Já faziam isso como presente. Tem até uns russos, chama Cesares. Eles elevaram o nível dos ovos decorados, né? Eles eram muito ricos, encomendaram 50 ovos decorados, e dentro desses 50 ovos, dentro de um desses 50 ovos, existia um relógio todo cravado com safira, que o imperador deu para a sua imperatriz. Então, por isso que depois ficou tão rara a ideia do ovo decorado e tal. E aí uns chefes, alguns confeiteiros franceses, né, baseado nisso aí, tiveram a ideia de fazer e se a gente recheasse o ovo decorado com chocolate? E aí depois surgiu o ovo de chocolate recheado. Aí virou comércio. Aí virou com safira. Na verdade, esse ovo em espécie, se fosse pelos dias de hoje, seria 20 milhões de dólares. Mas é isso que a gente tá pagando no ovo. Não tá muito. Quase. Se for recheado com Nutella, até um pouco mais. Para apimentar um pouco mais, né? Porque às vezes a igreja cristã, como a gente falou do carnaval, Natal, é todo um rolo, né? Eu gostaria de saber da opinião de vocês sobre isso, né? Que daí os pais, às vezes, aí tá criando a criança lá no Senhor, a criança nos caminhos do Senhor, mas aí quando chega essas datas comemorativas, que a gente já falou sobre isso, quer vestir o filho de coelhinho, ou vestir o filho de coelhinho, fazer a caça aos ovos, e aí cisma de ensinar o filho que o coelhinho da Páscoa deixou um ovo. Como que vocês entendem isso e como que vocês aconselham os pais, por favor? Eu acho, né, como mãe, assim, a gente comete alguns erros, né? E depois quando eles crescem, a gente vai pensando sobre isso, né? Eu entendo que quando eles são crianças, a gente às vezes, por não querer confronto com a cultura ali, né? Principalmente com a escola, que é um lugar, né, que confronta muito ali a religião da gente, a gente acaba entrando nessa porque parece que traz alguma alegria. Hoje, depois de ter, assim, com a minha fé, de ter aprendido mais do Senhor, assim, eu entendo, assim, que a gente precisa falar em tempo e fora de tempo, porque se a gente não passar a nossa fé, nós vamos ter uma geração Nutella, como a gente diz, né? Uma geração que aceita tudo e pensa que Deus também aceita tudo. Sim. Então, aquilo que é importante, a gente não ensina, nossos filhos não vão celebrar aquilo que é importante, que hoje é a ceia do Senhor. Isso para eles vai ser só mais um culto, né? Não é uma celebração mais na vida deles, não é mais um memorial na vida deles. E eles vão substituir por essa cultura do mundo, né? Que traz ali aquela alegria ali no momento, dá um presente, né? Ter um coelhinho, como você diz, né? E a criança gosta dessas coisas. Só que a gente precisa levar adiante, para a gente não esquecer de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Então eu acho assim que a gente cai nesses enganos, mas é desnecessário para nós participar disso. Não, ok. E assim, agora vocês dois têm filhos, né? Quando chegava essa época da Páscoa na escola, porque a escola é uma coisa que, querendo ou não, se não é uma escola cristã, ela impõe o coelhinho, impõe o ovo de Páscoa, né? Amigo chocolate, sei lá. Como é que vocês agiam com os filhos de vocês em relação a isso? O que vocês falavam para eles e como que eles entendiam isso? Eu me lembro de comprar o chocolate, mas assim, não tem muita recordação de verdade, só se eles vierem com uma foto deles participarem muito dessas coisas, mas não vou dizer para você que nunca participaram. Sim. Mas a igreja tinha escola dominical, tinha muitas coisas, a gente estava sempre ali falando, ensinando, né?
eu acredito que a gente ensinava, viu, Michael? Sim. Até Mas porque eu não tenho muita todos... lembrança dessa festa, tem mais lembrança da festa junina, que era um confronto maior do que a Páscoa. Sim, a Páscoa ainda querendo não... Era mais suave. O ovo é mais light, né? Era mais suave. Pôr lá a fogueira em São João, na verdade, assim, carnaval. os meus filhos eu sempre procurei, né? Até porque o Pedro e a Pietra, quando eles nasceram, já estavam na CVC, né? Então eu sempre procurei trazer para eles a ideia da simbologia daquilo que, na época que nós estávamos vivendo, Páscoa, Natal, o que era de fato biblicamente, mas não deixava de comprar o chocolate, não deixava de dar o ovo. A Jana já até chegou a fazer o ovo, a gente até participou de caça ao ovo no campo da Bernécia com eles. Quem não, né? Eu não. Mas Da foto, vai que alguém chega com a foto. Mas assim, a simbologia da Páscoa, na nossa Páscoa cristã, era explicado para eles, assim como foi explicado também o Natal. Mas eu tomo emprestado uma fala do rabino, né? Num rabino judeu, que eles comemoram a Páscoa judaica ainda até hoje, só que ele fala, eu não deixo de dar um chocolatinho para os meus filhos. Eles ficam felizes, né? Mas passa-se todo o simbolismo. Sim. O porquê, o que é a Páscoa, que traz o que a Páscoa traz para nós cristãos, mas o chocolatinho é garantido. Na CVC, nós como igreja, a gente sempre fez questão, né? Às vezes chega algum empresário e quer doar, a gente sempre tem aquele cuidado, né? Porque às vezes pra gente não parecer arrogante, né? Olha, tem como você dar no formato de coração, então? Mas às vezes a gente rejeita mesmo, porque a gente sempre faz os kitzinhos lá, que é o quê? É o suco de uva e um pãozinho, né? Então, já receberam de Páscoa. A gente sempre rejeitou o ovo mesmo, né? Então, assim, porque as pessoas às vezes querem fazer boa ação nesse dia. E aí na CVC tinha muito isso. Aí a gente falou assim, ai meu Deus, como é que a gente vai falar por tal empresário que a gente não dá, né? Mas a gente tinha que falar com todo amor e carinho, porque as pessoas às vezes tinham aquele desejo de ajudar a igreja, né? Aí a gente falava, não, porque a gente não dá. Hoje a gente não dá mesmo, né? Faz anos já que a gente não dá nem chocolate, porque assim, a gente quer desanuviar, sabe? Como igreja, não misturar as coisas, né? Não, então assim, a gente dá hoje o saquinho lá, né? Que vai o suquinho e o pãozinho, e um cordeirinho. Pegando um gancho no que a pastora Renata falou, sobre ensina a criança no caminho que ela deve andar, né? E quando ela crescer, não se desviará deles, dando um recado pro pai. Na verdade, eu gosto muito desse versículo que ele fala, ensina a criança no caminho, não a criança o caminho. Ensina a criança o caminho que ela deve. Não, ele fala, ensina a criança no caminho. Então, se é no caminho, nós, pais, temos que estar no caminho. Então, primeiro nós, pais, temos que ter a consciência do que é a Páscoa cristã, o que ela simboliza para nós. Aí nós, pais, tendo consciência disso, aí eu tenho condição de ensinar isso pro meu filho. Sim, porque senão parece que você tá o pai que tá ensinando a criança do lado de fora do caminho ou caminho. Não tô ensinando só a teoria, a teoria é essa, né? Eu faço o que eu faço, mas não faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Então a ideia é essa, como você falou, né? Deixa um recado para os pais, o que os pais têm que ensinar a verdadeira Páscoa, a ressurreição de Cristo. E assim, vamos deixar bem claro aqui para quem tá assistindo, para quem talvez seja recém-convertido, né? Eu não entendo direito essa história de Páscoa. Ele ensina no caminho que deve andar, legal, ok, né? Faz os cursos lá, o Vida Abundante, tudo certinho. E mesmo assim ele presenteia o seu filho com ovo de Páscoa, coelhinho lá, deixa participar dessas culturas na escola. Ele está cometendo pecado? Eu acho que na Páscoa não. Na Páscoa não. Tá. Se fosse uma outras festas, talvez numa festa junina ou numa outra coisa, carnaval, eu acho que né? Um carnaval, deixar o filho ir lá vestido de, sei lá, de qualquer coisa, um carnaval, eu acho que aí não condiz com um cristão. Mas na Páscoa, o filho tendo a consciência do que é a Páscoa, verdadeiramente a simbologia, porque assim, nas escolas não tem essa simbologia, né, de incutida. Na verdade, outra acaba coisa. que o coelhinho da Páscoa e o ovo é mais o comércio.
ele. A parte da religião, aí é a questão que Jesus ressuscitou naquele dia, né? É mais como um presente de Natal. O que não pode é ofuscar, né? Acabar assim, o pai abrindo mão de ensinar o verdadeiro sentido da Páscoa, do vinho, do pão, do suco de uva, né? Do pão. E só falar de coelhinho. Então, assim, quero participar com meu filho da Páscoa na escola dele lá. Ovo de Páscoa, coelhinho, né? Porque tem aquelas caça aos ovos. É uma coisa que vocês aconselham ele, assim, não é pecado, mas se dá para evitar, legal, ou não faz mal, não tem importância. Eu acho que se ele conhece o verdadeiro significado da Páscoa, eu não consigo ver pecado, maldade nisso. Sim. Sabe? Porque às vezes é uma dança, né? É um chocolate que ele vai ganhar, mas assim, não consigo ver pecado nisso. Entendi. Sabe? Porque senão a gente acaba sendo radical, muito radical. Eu acho que a gente acaba fechando uma coisa e às vezes você coloca maldade aonde também não tem maldade. Não tem maldade. Naquilo que está sendo feito. Sabe? Porque, querendo ou não, os crentes, né? Eles, por pessoas que talvez não entendam direito o evangelho, eles vão não comemoram o Papai Noel, não sai para pular um carnaval, não pula uma fogueira na festa junina, agora a Páscoa também. Então, na visão de outras pessoas, somos vistos como os crentes careta, que não participa de nada, né? Que enxerga maldade e pecado em tudo. Na verdade, cada coisa tem o seu porquê de não, e no caso da Páscoa, não há pecado, né? E outra, é uma coisa instituída por Deus. Sim, sim. Né? É que daí o comércio, né? O mundo distorceu um pouco isso. Mas é algo instituído por Deus. Por mais que não seja pecado, mas eu vejo como um erro muito grave, o pai ou a mãe que tem... Eu falo pai e a mãe porque não que a Páscoa seja só para as crianças, né? Porque adulto também comemora a Páscoa, né? Mas eu vejo um erro muito grande, não um pecado muito grande, um erro muito grande, uma falha enorme, quando você deixa de... Literalmente, você sabe o verdadeiro significado da Páscoa, não o comemora e comemora ali, faz troca de ovo, dá presente e tal, e mal lembra que... E outra, pior, aquele momento de comunhão, que não é a comunhão com a sua família, você tem que ter o tempo todo, mas é onde você mais tem que ter comunhão e partir do pão e do vinho, né, do suco de uva com a sua família, é o momento que você não faz. Então, assim, pra mim, a pessoa tá cometendo um erro gravíssimo quando ela abre mão dessa parte, ou não faz questão dessa parte e fica só na Páscoa, lá no chocolate, no coelhinho. É a única coisa que ela lembra nessa época comemorativa. Tem uma outra questão que fica muito confuso na cabeça de alguns cristãos, né? Que é a Sexta-feira da Paixão, né? A Sexta-feira Santa, no calendário, né? Nosso calendário romano, tá lá, Sexta-feira Santa da Paixão. E aí... eu me lembro, né, me converti, e assim, quando você tem entendimento, ok, porque daí você sabe o que fazer. Mas assim, e o jejum? Come carne? Não come carne? Porque esse é uma cultura católica, né? É um mandamento lá da Igreja Católica, que até eu nem sei muito, porque eu nunca fui católica, então, mas eu sei que os católicos fazem ali o jejum, a quaresma até o domingo de Ramos, né, que é o domingo que antecede lá a Páscoa. E aí depois, na sexta-feira, não comem carne, só comem peixe, se não me engano. E aí a cabeça do cristão evangélico, né, da religião evangélica. Isso, às vezes, aqueles que não conhecem muito bem, confunde. Aí eles querem fazer, hoje não é dia de comer carne, hoje é dia. Como é que vocês podem explicar para eles, para essas pessoas, essa confusão que se é feita, né? Nós sendo evangélicos. Fazemos jejum? Não fazemos jejum. Para mim é uma cultura católica. Eu aprendi isso no catolicismo. Eu nunca trouxe isso para nenhum momento da minha vida depois que houve a minha conversão, né? Sim. Porque aquilo que eu fazia lá, eu deixei lá. Tá. Então, assim, eu diria para essa pessoa que é uma cultura católica, que aquilo não faz mal. Mas uma coisa que a gente escuta muito é assim, mas e a minha família? Isso. O que a minha família vai pensar? Sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem a maneira como se vê.
eu não posso ver como pecado aquilo que eu estou fazendo. Mas se comer carne escandaliza, eu abriria a mão de comer carne naquele dia. Legal. Né? Muitas vezes o meu pai e minha mãe, né, eram católicos, e eu me lembro assim que eles comiam peixe nessa ocasião, porque eu me converti, acho que eu tinha 19 anos. E aquilo que tinha para comer, eu comia ali. Nunca foi motivo de debate, porque eu acho também que a gente precisa evitar esse tipo de coisa, sabe? Debate é pra gente impor um pensamento da gente, porque não somos nós que convencemos ninguém de nada, é o Espírito de Deus. Então, algumas coisas a gente precisa abrir mão, sabe? Pro bem do outro. Então, eu diria para essa pessoa, abra mão, né, de fazer isso nesse dia, mas entenda que se você fizesse, você não está cometendo pecado nenhum. Eu tô rindo aqui, mas é porque eu lembrei de uma vergonha que eu passei uma vez. Eu era recém-convertido. Nós fomos tocar em Itanhaém, uma vigília lá, e assim, a gente parou pra almoçar numa churrascaria, e era quaresma, né, no calendário católico. E assim, eu sempre aprendi com a minha mãe e meu pai, que era católico, que não podia comer carne nesses 40 dias. Aí no que eu fiquei escandalizado, assim, nossa, será que o pessoal não sabe que é quaresma, né? Aí o pessoal, todo mundo deixou o pratão de carne, assim, eu fui lá, peguei salada, arroz e feijão. Aí todo mundo perguntou na mesa pra mim assim, você não vai comer carne? Tu tá numa churrascaria, não vai comer carne? Não, gente, é quaresma e tal. Ah, pra quê? Aí todo mundo, ali virei motivo de chacota. Então, é uma pergunta interessante, porque assim, eu já tinha me convertido, mas eu era recém-convertido. Então, assim, não tinha sido instruído direito ainda, né? Tava bem novo ainda na fé. E eu achei que quaresma era pra todo mundo, né? Então, é exatamente essa questão. Porque muito novo convertido, né? Tem essa dúvida, né? Eu concordo com a Samanta. Eu também, na casa dos meus sogros são católicos, né? Eu também sempre respeitei a religião deles e nessa época geralmente não se tem churrasco, né? Diferente das outras épocas. Mas então aí eu sempre respeitei, mas eu acho que uma coisa que precisa ser feita, né? E eu tenho praticado isso, foi até depois do Natal que a gente passou junto, nós como cristãos sermos referência na família nesse sentido, né? Tem uma oportunidade junto com a família ali, olha, o verdadeiro sentido da Páscoa é esse, é isso, a ressurreição de Cristo, né? Faz uma oração. Então no Natal eu chamei a família toda, olha gente, vamos fazer uma oração para agradecer nesse momento que nós estamos em família aqui. Então você começa a ser referência, né? E isso é pro lado bom e pro lado ruim, né? Porque você começa a ser referência, a família começa a prestar mais atenção nas suas atitudes, é dado, mas né? é cobrado. Então, lembrar disso aí. Então, acho que eu sempre respeitei também, mas isso é católico, né? Não, o cristão não deve praticar isso aí. Entendi. Tem algo assim que quando a gente vê, né? Voltando um pouquinho lá atrás do que a gente estava falando, quando a gente vê assim, a Páscoa lá atrás que apontava para um futuro, né? Eu sou apaixonada nesse tema, né? Ninguém nem percebe isso, né? Eu sou apaixonada no tema da Páscoa. E assim, uma das partes que eu mais acho linda, assim, quando a gente vê lá no Antigo, que daí traz para o Novo, que aponta, né, todas as referências, é quando Deus fala para eles, olha, tira todo o sangue do animal, né, quer dizer, vocês vão lá, tira tudo, né, cortar a cabeça ali, e tem que sair todo o sangue do cordeiro, colocar num balde, né, que é o que vai aspergir lá nos umbrais, mas tem que sair até a última gota do sangue, né, e quando a gente vai para Jesus, que ele morre na cruz, você vê que todo o sangue dele se esvai ali a ponto de que alguém vai colocar uma lança do lado dele e já não sai mais sangue, sai água, para demonstrar que já não existia mais sangue nele, só água, né? Então, assim, que ele deu todo o seu sangue na cruz, né? Então, assim, essa é a minha parte predileta, favorita, quando eu penso sobre o sangue de Jesus, né? Que ele foi tão ao extremo que, assim, alguém tem que dar uma lançada ali, né? Pra que aquilo? Mas é só para que a gente tivesse essa referência hoje, que ele fez todo o trabalho, né? Para vocês, qual é a parte preferida nessa analogia de lá de trás e agora? Nessa Páscoa? O que para vocês? O sangue no umbral da porta mesmo, que impediu a morte de chegar.
quando eu olho para a minha vida e para aquilo que o Senhor fez, né, e tantos momentos assim que o espírito de morte mesmo rondava, né, por conta de depressão, de tantas coisas que aconteceram, eu vejo que o sangue estava no umbral mesmo, sabe? Que o sangue de Cristo foi derramado até a última gota pela minha vida. Porque quando todos desistiram, Jesus não desistiu de mim. Então ele me trouxe vida aonde havia morte. Então, assim, o cuidado de Deus, eu estava sendo cuidada por Deus, mesmo sem entender todo o significado daquilo que Ele tinha feito. Porque são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, como você falou, né? A gente é novo convertido, a gente vai aprendendo. Então, assim, o cuidado do Senhor, a proteção do Senhor com a minha vida, né? É desde do ventre, do lugar onde o Senhor forma a gente, porque ali Ele já escreveu a história. Então, esse entendimento, assim, sabe, de que o Senhor deu o Filho dEle, o sangue do Filho dEle ali, cuidou de mim, me comprou, guardou a minha vida. Eu entendo que o espírito da morte me rondou muitas vezes, mas o plano de Deus era de vida. Ele nunca permitiu a morte chegar. Glória a Deus, Top. lindo. Paulo vai falar assim que nós todos pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus, né? E eu concordo com a Samanta também. Acho que para mim o fato mais marcante é o sangue de Jesus derramado naquela cruz, justificando a minha vida, né? Com o sangue dele mostrando para que Deus passasse por cima de mim com a ira de Deus, né? Porque nós estávamos fadados à ira de Deus. Então eu sou apaixonado pela Bíblia, pelo Evangelho, que eu acho que é uma história de amor de Deus com a humanidade, né? Desde de Adão e Eva, desde a queda até a ressurreição de Cristo, é uma história de amor de Deus conosco. E esse sangue que nos justifica foi um preço muito alto que Jesus pagou. Eu acho que às vezes a gente corta o dedo e já fica, ai meu Deus, nesse dia o rapazinho no banco cortou o dedo, ficou branco, passou mal, quase desmaiou. Eu falei, Jesus, imagina Jesus que derramou todo o seu sangue, né, naquela cruz, para que eu e vocês aqui, nós tivéssemos a possibilidade da vida eterna com Ele. Eu acho isso inexplicável, né? É um amor inexplicável. Assim, na Páscoa judaica, a festa da Páscoa judaica era a festa mais esperada na época pelo calendário judaico no ano. Ainda é. De todas as festas. É a festa mais esperada. Ainda é a festa principal deles, né? Entendi. No ritual deles, eles cantam, é que nem a pastora Samanta já falou, né? Eles falam daquilo que aconteceu com eles, eles cantam, eles louvam, eles oram, né? Então, acho que é praticamente um culto, né? E isso, acho que eles fazem a releitura, né? Eles fazem a releitura, né? Eles pegam e, acho que se não me engano, Salmo 68 ou 78, ali fala tudo o que aconteceu, né? Eles releem aquele texto todo, mostra o que aconteceu, né? Legal. E assim, a Bíblia fala sobre alguma data que talvez seria a mesma data que nós comemoramos a Páscoa hoje, que é a mesma Páscoa a Páscoa judaica, é a mesma? Que na verdade o calendário judeu ele é lunar, né? Ele é pela lua e pelo sol. Então, na verdade, é mais ou menos, a gente instituiu mais ou menos entre março e abril, né? No nosso calendário romano. Então é mais ou menos parecido com isso, que a ideia deles. O mais parecido é a Páscoa. De todos os eventos, o mais parecido é a Páscoa. Tem a ver com um fenômeno astronômico lá, né? Que eles falam de... como é que chama? Equinócio, uma coisa assim. Da chegada da primavera. Eu acho depois da primeira lua cheia. Isso. Aí é a Páscoa, né? Depois que entrou o outono ali, para nós o outono, para eles a primavera, né? Aí depois da primeira lua cheia, o próximo domingo, aí seria. Eu acho que é o que mais se junta ali é a Páscoa. E um grande evento, né? Que acontecia no templo, que vinha gente de tudo do lado. Quantas pessoas participavam a Bíblia relata, mais ou menos, ou a história? Relata, mas eu não lembro também não quantas pessoas. Eu vi um pastor dizendo que assim, quando Jesus se ira na porta do templo, a casa de meu pai, um covil de ladrão, não é, né? Vocês estão fazendo da casa do meu pai comércio.
Na verdade, era comum o comércio, a venda de cordeiros na porta do templo. O que Jesus ficou irritado é que, assim, eles superfaturavam no preço do cordeiro nessa época, por aproveitar, porque tinha muita gente de muito lado. Então, assim, se o cordeiro, um exemplo, se ele custava R$100, na Páscoa custava 500. Então, Jesus, vendo isso, foi por isso que ele ficou irado, né? Um dos historiadores, um dos teólogos que eu vi na ideia dessa ira de Jesus é que os fariseus, os sumos sacerdotes da época, eles pegavam a oferta do cordeiro, né? E pela porta de trás, que tem uma parte na Bíblia que fala sobre a porta das ovelhas. Eu ia falar disso. Eles pegavam, saía com o cordeiro na porta de trás para revender esse mesmo cordeiro que o cara ofertou. Por isso que Jesus se ira. E também, assim, e eles se iram com Jesus quando Jesus faz um discurso, acho que é João 8, não sei se é João 8, é João 10, que Jesus fala assim, se não me engano, ele fala assim: eu sou a porta das ovelhas. Tipo assim, eu sou aquele que tô ali, sou a porta das ovelhas, porque eles faziam isso, eles ficavam vendendo. Quando Jesus fala que ele é a porta das ovelhas, é assim, eu tô aqui, entendeu? E aí começa a ida deles ali em relação a Jesus, né? Tipo assim, não tem mais comércio, não tem mais venda, não tem mais sacrifício, porque eu sou o sacrifício. Show. Eu achei a resposta. É de 60 a 180 mil judeus compareciam. Isso no templo. Quando os pais de Jesus perdem ele no templo, eles estão vindo para uma festa da Páscoa. Sim. Eles estão vindo para celebrar a Páscoa. Aí é uma outra pergunta. O sacrifício era feito pelo homem adulto, certo? Que ia lá oferecer. Certo? Sim. E Jesus estava presente, mas Jesus era uma criança. Como que ele poderia participar? Ele, a mãe dele, poderia participar? No templo, sim. Era familiar. Então ele ia para celebrar a Páscoa, mas para acompanhar. Mas quem ficava responsável mesmo pelo cordeiro era o homem. Na verdade, quando vai pro templo, não é igual como na casa, que senta a família, se reúne, o pai vai lá, mata o cordeiro. Isso que eu ia perguntar também. Não. Quando vai pro templo, o sumo sacerdote, ele sacrificava o cordeiro, né? E eles assavam, e aí as famílias em volta, eles se reuniam e comiam aquele sacrifício depois. Então era a mesma coisa que acontecia basicamente no deserto quando era o tabernáculo, né? Isso, sim, exato. Sim. É igual a gente faz hoje na Santa Ceia, né? É igual. A gente celebra a Santa Ceia. Na verdade, o sentido da ceia, na verdade, é o ajuntamento de pessoas pra gente estar celebrando isso. É interessante também porque lá na ceia, lá na Páscoa, instituída no Êxodo, se a família fosse pequena e o cordeiro grande, você chamava outra família. Podia chamar o vizinho. Você chamava outra, por exemplo. É porque não podia sobrar, né? Não. A carne tinha que ser toda queimada e consumida, né? Nesse tempo, né, que a gente fala de Páscoa, essa semana Santa, né, semana que muitas pessoas veem na televisão, nas escolas, muitos teatros são feitos, né, inclusive nós vamos fazer o nosso alto de Páscoa, né, esse ano o encontro, né, porque tem aí algo especial que nós vamos falar dos encontros que Cristo teve, né? Então, assim, você não pode perder. Quem está assistindo aí, viu, Marco? Convida o pessoal, convida aí. Que dia que vai ser mesmo? Dia 27. 27 do 3, numa quarta-feira, no auditório Cláudio Santoro, vai ser top. Então, se você quer relembrar a Páscoa de um jeito diferente, de uma maneira especial, vá no evento, compareça que vai ser evento top. Isso. Na verdade, esse alto de Páscoa, que é música, teatro e dança que a igreja faz, é exatamente para que a gente passe uma mensagem. A ideia é realmente mostrar a mensagem do que aconteceu daquele dia, né? Que Jesus foi morto, crucificado e ressuscitou. Eu gostaria de saber de vocês, eu gostaria que vocês já deixassem uma mensagem para as pessoas em relação a isso, né? Para esse entendimento de que quanto precisam valorizar essa Páscoa e entender tudo que vem, tudo que está acontecendo na televisão, porque é falado, porque é noticiado, o que pode trazer para a vida de cada um? Quanto vale essa mensagem que é passada por várias pessoas e por várias igrejas? Quanto vale para a gente essa mensagem? Eu entendo assim, né, que a mensagem da Páscoa é que Jesus é o Cordeiro que foi dado ali por Deus. E ele morreu pelos nossos pecados.
Então nós estávamos mortos dos nossos pecados e Ele trouxe vida para nós. Então aquela pessoa que ela entende isso, né, ela está entendendo que Jesus chegou na vida dela trazendo vida, porque a morte Ele já levou, os pecados Ele já levou. Então acho que a maior mensagem da Páscoa é isso, que Cristo vive, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele vive e que Ele levou naquela cruz os nossos pecados. A morte não parou Jesus. Amém. Jesus ressuscitou e Ele vive, e um dia nós vamos encontrar com Ele. Amém. Eu sigo o mesmo raciocínio da pastora Samanta, né? Que Jesus, Ele se entregou como o verdadeiro Cordeiro Pascal, assim como Paulo fala em 1 Coríntios 5:7, e que Ele morreu, mas o principal de tudo isso, que Ele derramou seu sangue e ressuscitou. E isso nos dá a ideia de vida, né? Hoje nós podemos falar que temos vida porque Jesus nos trouxe a vida, né? E uma coisa que o Flávio falou um dia, e isso ficou marcado na minha mente, pastor Flávio, é que nós já estamos vivendo a eternidade. Amém. A gente acha que a gente vai viver a eternidade só quando a gente morrer, quando a gente for para o céu, né? Não, a gente já está na eternidade. Então Deus, Jesus naquela cruz, como Cordeiro Pascal, Ele me deu a oportunidade de estar na eternidade com Ele. Amém. Então para mim Páscoa é vida, Páscoa é ressurreição. E Ele pagou uma dívida que por nós é impagável, né? Então, assim, já estamos no lucro. Com o ovo de Páscoa, sem ovo de Páscoa, você já está no lucro, irmão. Que haja uma reflexão, né? Toda vez que eu vou fazer as pessoas perguntam assim, né? Quanto que gasta para fazer um alto de Páscoa? Gasta muito, financeiramente gasta, a gente rebola para fazer, né? Mas assim, quanto vale uma mensagem, né? Quanto vale para você passar uma mensagem? Tempo de ensaio, tempo de tempo, dinheiro, cabeça, né, para pensar em tudo. Mas quanto vale uma mensagem? A mensagem de Cristo precisa ser passada. Na igreja evangélica passa toda semana a gente fala da mesma coisa, né? Da Sim. morte, cantamos isso, Sim. morte e ressurreição. E nesse momento, né, que a gente vai ali concentrar o número de pessoas trabalhando, né? Acho que são quase 80 pessoas, quase 100 pessoas envolvidas ali, só por um motivo, passar uma mensagem. Né? Quando você olhar ali, qualquer pessoa vai entender. Jesus, Ele morreu, mas Ele também ressuscitou. E que Ele está acessível, Ele vive, Sim. Ele reina, né? Sim. Então, assim, quanto vale uma mensagem? Não importa, a mensagem vai ser passada. Acho que não vale nada, né? Porque tudo Ele já fez. Sim. Então, assim, o maior sacrifício que eu possa fazer não se compara, né? Não vai se comparar. Sim. O véu se rasgou, O né? véu se rasgou. Então, assim, até, né, o Maico já convidou, mas faço aí as palavras do Maico a minha, né? O evento é top, gente. É maravilhoso, é maravilhoso. Se na igreja, quando acontece na igreja, já é legal, imagina no auditório. Que Tem toda proporção de evento que A vai ser. expectativa está lá no alto. E olha, deixa eu te falar, principalmente se você entende a Páscoa ou não, principalmente você de outra religião, recém-convertido, principalmente vocês, o convite é especial. Vai que você vai ter um encontro marcante com Cristo. Isso. E eu queria fazer um convite também aos novos convertidos, né, da CVC ou quem vai assistir esse cast, né? Que se você tiver alguma dúvida com relação a isso, tiver algum questionamento, que procurem os líderes da igreja, né? Procurem os pastores da igreja, podem nos procurar, que nós estamos à disposição para explicar, esclarecer, te dar aí o norte do que é a Páscoa e o que talvez você tenha alguma dúvida a gente possa tirar aí. Se a gente não souber, a gente procura, estuda. A gente busca os Dá um jeito. Mas é isso. Então é isso, né? Gente, obrigado pela presença de vocês aqui. Espero que tenha edificado muitas pessoas. Você que está vendo esse podcast aí, olha, tem que colocar lá o que, Maicon? O que tem que colocar lá no assistir até o final, não é isso? Assiste até o final, curte, comenta, compartilha. Isso aí. E já manda pra mais uns 5 amigos aí. Eu tô igual o pastor Juninho, que abraça mais uns 30. Já manda pra mais uns 5 amigos aí, que tema de Páscoa não é qualquer tema, pessoal. É isso aí. Queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado pelo convite a todos da produção aí. Me senti um artista hoje, né? Fui buscado em casa, filmado. Então, assim, a expectativa de estar aqui é grande, foi grande. Foi muito bom estar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe em nome de Jesus. Valeu, pastor Tequito.
quero agradecer a oportunidade de estar do lado do artista. Alguém tão importante. Teólogo. O Rambo da Shopee. Ai, Deus, Piada que esse podcast alcance muitas vidas, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Amém. Deus abençoe. Até a próxima. Nosso próximo tema será imperdível. Nós vamos falar de festas bíblicas. Não percam!